Tudo começou quando minha irmã me pediu um favor simples: comprar um presente para a filha dela, que ia nascer dali a poucos meses. Como ela sempre amou bonecas, resolvi procurar algo especial, e encontrei um anúncio estranho num grupo de trocas do interior. Uma senhora oferecia uma boneca reborn feita à mão. Disse que era única, cheia de alma. Palavras dela. A foto mostrava uma bebê de olhos fechados, com pele tão realista que parecia dormir de verdade. Achei perfeita, mas hoje me arrependo amargamente. Quando a boneca chegou pelo correio, algo me incomodou no cheiro dela. Não era mofo, nem perfume. Era algo azedo, meio metálico. Mas pensei que fosse coisa da minha cabeça. Coloquei a boneca numa cadeira no meu quarto de hóspedes, onde ficaria até o chá de bebê da minha sobrinha. Só que, naquela primeira noite, eu acordei às 3 da manhã com um som baixinho. Um chorinho, bem fraco, como o de um recém-nascido. Me levantei assustada, fui até o quarto de hóspedes, e a boneca ainda estava lá. Imóvel. Mas a manta que cobria ela, estava no chão. No dia seguinte, liguei para a vendedora para perguntar se a boneca tinha algum tipo de mecanismo sonoro. Ela me respondeu com uma calma assustadora. Essa aí, só chora quando sente falta. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela desligou. Fiquei paralisada. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Falta de quê? Falta de quem? Naquela noite, tranquei a boneca no guarda-roupa, mas o choro voltou. E dessa vez, soava mais alto. Como se a dor de estar trancada estivesse crescendo junto com a raiva da coisa que vivia ali dentro. Na manhã seguinte, eu estava exausta. A boneca parecia sugar minha energia só de estar perto dela. Peguei uma caixa de papelão, enrolei a boneca num pano velho e fui direto para a cidade. Doei a maldita para uma lojinha de caridade no centro, sem dar explicações. Senti um alívio imediato, como se o ar voltasse a circular na minha casa. Mas a sensação de estar sendo observada, essa nunca passou. 2 dias depois, voltei do trabalho e vi a caixa na varanda. Aquela mesma caixa. Meu coração congelou. A fita que eu tinha usado ainda estava ali, mas agora, havia algo a mais. Um papel colado na tampa, com letras infantis, rabiscadas em giz de cera vermelho. Eu quero ficar com você. Abri a caixa tremendo, e lá estava a boneca. Os olhos ainda fechados, mas o rosto, parecia diferente. Tinha uma expressão mais pesada, como se estivesse irritada. Pela primeira vez, eu me perguntei se aquilo era mesmo uma boneca. Ou se era só a casca de algo que queria muito mais do que atenção. Decidi vasculhar a boneca. Abri a costura do corpo e encontrei algo que me fez largar aquilo na hora. Um pedaço de osso pequeno, quase como um dente de leite, costurado junto ao enchimento. Envolto num pano amarelado e sujo. E mais, dentro do compartimento da cabeça, encontrei uma fotografia antiga. Uma bebê deitada em um caixão branco, cercada por flores, com o rosto idêntico ao da boneca. No canto da foto, escrito à mão, o nome, Clarinha, 1972. Eu não sabia mais o que era pior, a presença da boneca ou a sensação de que agora ela sabia que eu descobri o segredo dela. Sem saber o que fazer, resolvi procurar a Dona Marieta, uma benzedeira antiga que morava nos arredores do vilarejo. Quando cheguei com a boneca nos braços, ela nem me deixou explicar. Olhou para mim com os olhos arregalados e disse: "Você trouxe coisa morta para minha casa, menina. Essa boneca não é brinquedo, é morada." Senti as pernas bambearem. Marieta mandou eu deixar a boneca do lado de fora e só então me deixou entrar. Disse que aquilo ali carregava um espírito preso, uma criança que morreu sem batismo, e que a alma dela havia sido selada naquele corpo falso por alguém com muita raiva. Essa boneca não foi feita para brincar. Ela foi feita para aprisionar. Dona Marieta tentou ajudar. Acendeu velas, recitou orações antigas em latim e pediu que eu colocasse a foto da bebê dentro de uma tigela de barro com sal grosso. Enquanto ela fazia isso, o tempo começou a fechar. O céu ficou cinza de repente e uma ventania forte soprou pela casa. E foi aí que ouvimos um choro agudo, furioso, ecoando do lado de fora. Mas não era só um choro, era como se alguém estivesse gritando de dor e ódio ao mesmo tempo. Marieta parou tudo. Com a voz trêmula, disse: "Não dá para libertar. Ela não quer ir embora, e agora ela sabe que você quer se livrar dela." Voltei para casa apavorada. Tentei deixar a boneca no campo, joguei no rio, mas ela sempre voltava. Sempre. Às vezes, eu nem percebia. Só notava quando a casa começava a gelar de madrugada, e o choro surgia outra vez. Na última noite,
antes de eu decidir gravar esse relato, acordei com uma respiração no meu ouvido. Uma voz fina, como de criança, sussurrou: "Se você não me quiser, eu fico com ela." Acordei gritando, e corri pro quarto da minha sobrinha. Ela estava dormindo, mas nos braços dela, estava a boneca. Depois daquela noite, tudo mudou. Minha sobrinha, que até então era uma criança alegre, passou a agir de forma estranha. Começou a falar sozinha, sempre olhando fixamente para a boneca. Dizia que a amiguinha Clarinha contava histórias para ela, histórias de como era estar enterrada, de como era frio o chão, de como doía quando ninguém lembrava mais do seu nome. Minha irmã, claro, achava que era imaginação. Mas eu sabia que aquilo era muito mais. A menina começou a acordar com marcas nos braços, como se alguém apertasse ela de noite. E a boneca estava sempre ao lado da cama, mesmo quando minha irmã jurava tê-la guardado longe. Um dia, encontrei um desenho feito pela minha sobrinha, escondido debaixo do travesseiro. Era um retrato simples, mas perturbador. Mostrava ela mesma, de mãos dadas com uma figura de vestido branco, com olhos pretos, sem boca, e atrás delas, eu, com os olhos riscados e uma cruz vermelha sobre o meu corpo. No canto do papel, em letras trêmulas, lia-se: "Você não entende, ela me escolheu." Eu sabia que se não fizesse algo, minha sobrinha ia se perder. Fui até a capela abandonada no alto do morro, onde antigamente faziam os velórios da região. Carreguei a boneca envolta num pano preto, levei sal, cruz, óleo bento, tudo que Dona Marieta tinha me dado. Enterrei a boneca ali, aos pés do altar, e cravei a cruz no chão. Rezei até minha voz falhar. Mas enquanto eu saía, ouvi um som abafado vindo da terra. Agora é tarde, ela já é minha. O ar ficou pesado. O sino da capela tocou sozinho. E naquele instante, eu senti, a boneca tinha deixado de ser o problema. Agora, Clarinha estava dentro da minha sobrinha. Depois que enterrei a boneca na capela, as coisas em casa ficaram diferentes. O choro de madrugada parou. A casa ficou mais silenciosa. Mas não era um silêncio bom. Era um vazio. Um peso no ar, como se algo estivesse se escondendo, esperando o momento certo. Minha sobrinha andava calada, sempre olhando pro nada, e às vezes sorria como se alguém falasse com ela dentro da cabeça. Perguntei uma vez: "Com quem você tá falando, Flor?" Ela me respondeu sem nem piscar: "Com a Clarinha. Agora ela mora aqui." E apontou pro peito. Não tive coragem de perguntar mais nada. Na última noite, fui acordada por um barulho vindo do corredor. Passos leves. Quando abri a porta do quarto, vi minha sobrinha parada no escuro, de frente para a parede, com algo nos braços. Me aproximei devagar. Era a boneca. A mesma boneca que eu enterrei. Encharcada de terra, com o pano preto ainda preso a uma perna e os olhos completamente abertos, como se tivesse acordado de um sono profundo. Minha sobrinha olhou para mim e disse com uma voz que não era dela: "Você não pode enterrar o que não morreu." Na manhã seguinte, minha irmã foi embora com a filha. Disse que ia levá-la para a cidade grande, tentar ajuda profissional. Mas eu sabia, ninguém ia entender o que estava acontecendo. Fiquei sozinha na casa. E na madrugada daquele dia, eu ouvi o choro. Não o de um bebê, mas de uma criança, maior, mais triste, mais sombria. O som vinha do quarto vazio onde a boneca costumava ficar. Quando abri a porta, só havia a cruz que levei da capela, caída no chão. E escrito na parede, com aquela mesma letra infantil: "Eu volto quando ela dormir." Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu. Mas cuidado, algumas histórias grudam na alma. E te acompanham no silêncio da madrugada. Se curtiu esse relato, deixa o like para fortalecer o canal. E não esquece de se inscrever no Terror Mórbido, onde as histórias não são apenas contadas. Elas são sentidas na pele.